Pois bem, nesse segundo vídeo nós vamos tratar a resistência elétrica de condutores. A palavra resistência já passa uma ideia de dificuldade. Define-se resistência elétrica de um condutor como sendo a razão, U, que é a DDP, por I, que é a corrente estabelecida. E note que essa razão, de fato, passa uma ideia de dificuldade em se estabelecer corrente. Quer ver? Ofereço uma DDP U para um certo condutor. Se nele se estabelecer corrente baixa, pequena corrente, quer dizer que foi difícil. Então a resistência é alta. Notou? E ainda, num outro condutor, se eu ofereço uma tensão U, uma DDP, e nele se estabelece uma corrente alta, quer dizer que foi fácil. Então a resistência é baixa. De fato, a resistência definida como U sobre I passa uma ideia de dificuldade em se conseguir corrente num condutor. A resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades é dada em volt por ampere. Volt por ampere resolveram chamar de ohm, uma letra grega, o ômega. Então, o que é a resistência de um condutor valendo 1 ohm? Quer dizer que, submetido a 1 volt de tensão, nele se estabelece 1 ampere de corrente. Num outro, se a resistência elétrica for de 10 ohms, quer dizer que foi mais difícil. Agora eu vou precisar de 10 volts de tensão para conseguir o mesmo 1 ampere de corrente. Perceberam? Ok. Essa tal resistência elétrica em elementos denominados resistores é uma constante. Como é que é? O resistor é um condutor particular que tem resistência elétrica, sim, dada por U sobre I. Só que no caso dos resistores, esse U sobre I fica constante. É uma constante. Essa relação é até conhecida como primeira lei de Ohm. Então vamos entender? Se um condutor for chamado de resistor, isso quer dizer que U por I nele é uma constante. E resistores, eles têm uma funcionalidade que é transformar energia elétrica em exclusivamente calor. Os resistores, quando percorridos por corrente, acontece lá o efeito Joule, eles esquentam. Você encontra resistores dentro de chuveiros elétricos, por exemplo. Pois é. Nós vamos entender melhor o chuveiro elétrico daqui a pouquinho, nos próximos slides. Mas vamos lá. Do que depende a resistência elétrica de um resistor? Um resistor em forma de fio, chamamos de filiforme, ele tem características: comprimento do fio e área da seção transversal, que a gente chama de S de seção. E um material com resistividade ρ. Aí você fala assim, mas como é que eu devo amarrar esses elementos? A resistência elétrica de um resistor em forma de fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Isso quer dizer que quanto maior o fio, maior a resistência oferecida por ele. A resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal, o S. Então quer dizer que quanto maior a área da seção, menor a resistência oferecida pelo fio. E para transformar o que é uma proporção numa igualdade, paga-se o preço de uma constante de proporcionalidade, que aqui é a resistividade do material. Todo material tem sua constante, que chamamos de resistividade elétrica. Essa relação fica conhecida como segunda lei de Ohm. Lembremos que a primeira lei trata da resistência de resistores, U por I, uma constante. Já a segunda lei trata do que depende a resistência de um resistor em forma de fio. Depende de características geométricas, o comprimento e a seção transversal, que é uma área, e depende também do tipo de material que você usa, a chamada resistividade elétrica do material. No Sistema Internacional de Unidades, quando você quer falar de resistência, você fala em ohms. Quando você quer falar de comprimento, você fala em metros. Quando você fala de área, você fala de metros quadrados. Repare que esse ρ vai ser ohm vezes metro quadrado dividido pelo metro. Então, ohm vezes metro é a unidade de resistividade elétrica. Agora, o bacana é você analisar
a potência dissipada em resistores. Já que o resistor pega a energia elétrica e transforma em calor exclusivamente, então quer dizer que ele deve dissipar uma certa potência. Potência essa que você já sabe calcular. Potência elétrica é I vezes U. Só que no caso de resistores, já que eu consigo escrever a corrente como uma relação de resistência e a DDP também como uma relação de resistência, pintam duas novas relações para a potência. A potência pode ser também escrita assim, ó. Se I equivale a U sobre R, então aqui eu posso escrever U vezes U da U ao quadrado sobre R. Ou ainda, se U é igual a R vezes I, que você já sabe da definição de resistência elétrica, eu posso, por simples substituição, escrever RI vezes I dá RI ao quadrado. Se você estiver preocupado em qual relação usar, qualquer uma delas vai depender do que você tem. Se eu tenho corrente e tensão, I. Se eu tenho tensão e resistência, U quadrado sobre R. Se eu tenho resistência e corrente, RI quadrado. Qualquer uma delas vai dar a potência dissipada por esse resistor. Potência em watts, corrente em amperes, tensão em volts e resistência em ohms. Ok? Agora, voltemos ao chuveiro. Dentro do chuveiro, você encontra um resistor em forma de fio, todo enroladinho, de um certo comprimento. O bacana é que você consegue mudar o comprimento útil desse resistor com essa chave, um chaveamento, ora no ponto A, outrora no ponto B. Quando ela está no ponto A, repare que o condutor fica de tamanho menor que quando está no ponto B. O ponto B usa o condutor inteiro. Poxa, mas a resistência depende do tamanho do condutor? Sim, depende. Diretamente, inclusive. E a potência dissipada depende da resistência do condutor? Sim, também depende. Uma relação interessante aqui de ser lembrada é que potência é U ao quadrado sobre R. Por que eu peguei essa relação? Porque eu sei que a rede elétrica oferece uma certa tensão constante. Então, esse número aqui em cima vai ser uma constante. O que nós vamos analisar? Ora, se eu diminuo a resistência, diminuindo o tamanho do resistor, olha o que acontece com a potência. Ela aumenta. Então, no inverno, que eu quero muita potência para esquentar muito a água, eu devo diminuir a resistência do resistor. No inverno, eu devo usar um resistor de resistência baixa. Essa posição A aqui corresponde à posição inverno. Já no verão, eu quero potência baixa, para esquentar pouco a água. Então, eu preciso ter resistência alta. No verão, a posição é a posição B. Eu aumento o tamanho do resistor para dar uma resistência alta e, consequentemente, uma potência baixa. Ok? Essa é a ideia. E esse efeito Joule de conseguir calor tem a ver com batidas de elétrons livres nessa estrutura que é o fiozinho. E é meio que lógico você pensar. No inverno, você diminuindo a resistência, você forma muita corrente. Muita corrente quer dizer muita batida quer dizer muito calor. Já no verão, eu aumento a resistência, eu estabeleço lá uma baixa corrente. Se é baixa corrente, tem pouco elétron batendo na estrutura. Se tem pouco elétron batendo na estrutura, tem pouco calor. No verão, eu não preciso de água tão quente. Ok? Então, você descobre aí posições verão e inverno, brincando com mudar a chave de A para B, de B para A. Na posição inverno, resistência baixa para dar muito calor. Na posição verão, resistência alta para dar pouco calor. Essa é a ideia, essa foi a relação útil para essa análise. Agora vocês vão ter alguns exercícios que vão tratar disso. Vamos lá aos exercícios.